Bom dia, ovelhas amadas do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa e tudo o que você fizer no dia de hoje. Estamos juntos para mais um devocional nesta terça-feira, sempre a partir das 6 horas da manhã. O vídeo do devocional já está disponível no YouTube e o áudio via Telegram, via WhatsApp, está disponível nos grupos que temos de nossa igreja. Claro que você está totalmente liberado para também compartilhar com as pessoas que você ama e que você quer abençoá-las. Semana passada fomos muito abençoados e olha, esta semana eu estou bem certo de que seremos ainda mais. O Espírito Santo nos entregou algo poderoso. E a pergunta como tema, desta semana é exatamente essa. O que é mais fácil? Dar ou receber? Entregar ou receber? O que é melhor? Receber de alguém ou dar para esse alguém? E pensando nisso, a gente começa a entender por que a vida de muitas pessoas, elas estão como que uma terra seca, uma mulher estéril, sabe? Como uma pessoa atrofiada. E aí nós entendemos, indo para a Bíblia, que o princípio de Deus, no reino de Deus, é dar e não é receber. Só que todos esses que praticam esse princípio não têm falta de nada. Não tem falta de nada. Não tem sentimento de falta nem de perda. Porque primeiro, estão sendo sempre atendidas às suas necessidades. E segundo, não tem sentimento de perda porque não se sentem donas das coisas, dona de tudo. E é sobre isso que eu quero colocar para você nesta transmissão, neste vídeo. Um pequeno recorte do que nós falamos, o exemplo que o nosso Pai nos dá para que possamos seguir. Ele é o maior exemplo de que no reino de Deus não funciona esse negócio de que eu preciso receber, eu tenho que receber, Deus prometeu, Ele tem que fazer. Não tem nada a ver com isso. Com a palavra de Deus, absolutamente. Mas tem a ver, sim, em dar. Ouça comigo esse recorte e seja muito abençoado em nome de Jesus. O reino de Deus consiste em dar, porque às vezes você olha e você tem isso aqui. Eu vejo que alguém está precisando disso aqui. Logo, eu vejo primeiro a minha necessidade. E você sabe que isso não é princípio de Deus. O princípio de Deus, Ele ensinou que primeiro nós visamos a necessidade do nosso próximo. E depois nós visamos a nossa necessidade. E quando a gente muda isso, esse princípio, aliás, todo princípio que é mudado, todo princípio de Deus, como é que é o nome do senhor? Ô Helenito, todo princípio de Deus, quando é mudado por nós, dá ruim. A gente se dá mal. Tem os princípios de Deus, aí a gente vem e quer mudar, dá errado. Porque o princípio de Deus, veja João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que fez o que, igreja? Fez o que? Que deu o seu filho. Então começa por Ele, porque seria fácil para Deus falar, faz dessa forma, se Ele não fizesse. É fácil eu chegar para minha filha e falar, ô filha, você tem que fazer isso aqui. Se ela olha para mim e não vê eu fazendo, não tem sentido nenhum. A melhor forma de você ensinar, não é você falar o que tem que fazer. A melhor forma de você ensinar seus filhos é você fazer diante deles. Com o que você faz diante deles, eles vão crescendo e eles vão vendo, não é só para eu fazer, o meu pai também faz. Se o meu pai manda eu fazer e eu vejo ele fazendo, é porque realmente aquilo ali é o certo. Então, nós temos no nosso pai o maior exemplo. O nosso Pai amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O princípio do reino de Deus não é receber, é dar.
Antes da gente pensar em receber, nós temos que estar pronto para dar, para se doar. Veja o mandamento. Chegaram para Jesus, queriam colocar Jesus numa enrascada para poder ter motivo para prender ele e acabar com ele, né? Era propósito de Deus ele ser crucificado. O diabo se aproveita muitas vezes do propósito de Deus para a sua vida, para que você pense que deu tudo errado, quando alguma coisa errada acontece. Vocês vejam, perguntaram assim para Jesus, vem cá, que Jesus estava com o negócio de mudar os mandamentos de 10 para 2. Aí os fariseus se reuniram, fizeram uma reunião com a cúpula, e aí chegaram para Jesus e falaram, Senhor, mestre, rabino, quantos são os mandamentos? Aí Jesus falou, 2. Mas Moisés, a lei de Moisés não diz que são 10? Jesus falou, 2. Quais são? Aí Jesus disse, o primeiro e maior. O primeiro e maior. Amar, me ajuda, que às vezes eu esqueço. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é botar é botar Deus no topo. O Senhor no lugar devido, que é o primeiro. Aí Jesus já complementou dizendo, o segundo mandamento, tão importante quanto esse, qual é? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ontem eu estava num seminário de homens com uns irmãos meus daqui que eu convidei. E teve uma hora que o pastor falava sobre isso e o Espírito Santo falou comigo algo muito especial. Ele citou esse mandamento e eu fiquei assim um tempão, acho que eu fiquei voando na hora daquela mensagem com aquela palavra. Ele falou para mim, você percebe? Quando, na escola de português a gente aprende como é que chama? A gente aprende o eu, tu, ele, volta para nós, depois eles. A gente aprende desde criança que em primeiro lugar sempre está o quem, gente? Nós, eu. E Deus vem e muda isso. Deus vem e diz assim, no primeiro lugar está Deus. Segundo lugar, o teu próximo. As pessoas que estão ao seu derredor. Marido, Deus, esposa, depois você. Esposa, primeiro lugar, Deus, esposo, depois você. Como assim, pastor? Porque quando você pensa em fazer para as pessoas o que você quer que elas façam com você, você não precisa ficar mais preocupado com você. Quando Jesus disse, ame a Deus, acima de tudo, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou enganar o meu próximo, porque eu amo ele igual a mim, não quero que ele me engane. Eu não vou mentir para o meu próximo, porque eu amo ele como amo a mim, não quero que ele minta para mim. Eu não vou roubar o meu próximo, porque eu não quero que ele faça isso comigo. Eu amo ele igual a mim. Eu não vou matar, então, não matar, não roubar, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo. Os outros mandamentos, Jesus pega eles e resume, e embute tudo no segundo. E calou a boca deles. Quando Jesus fala, ame o teu próximo a ti mesmo, isso resolve tudo. Não tem motivo de ficar dizendo, não mata, não rouba, não adultera, não engana, não mente. Se eu pego o segundo mandamento e eu vivo ele, eu vou aprender princípios extraordinários que são capazes de mudar o curso da minha vida e me levar a lugares que com anos de experiência de vida, de trabalho, de investimento, não conseguiram me levar. Lembrando que aqui no nosso devocional nós fazemos um tema semanal. Então você não pode perder nenhum dia. É de segunda a sábado, 6 dias na semana, porque no domingo nós recebemos pessoalmente, no templo, no culto das 9 ou às 19 horas. Então eu gostaria que você nesta semana se organizasse, sabe, para você sentar na hora do café, na hora do almoço, um pouquinho antes de você ir dormir, você ouvisse esta mensagem. A partir das 6 da manhã já está disponível nos nossos canais, tá certo? Amanhã nós vamos continuar falando sobre dar e receber, o segredo de uma vida de paz, de felicidade.
o quão importante é sermos generosos neste mundo. Como eu prometi, eu quero colocar aqui agora, rapidamente, o relato da minha filha, da Bruna, quando ela teve uma experiência extraordinária de uma pessoa que ela não conhecia, numa agência bancária, inclusive, e o resultado disso, as coisas que Deus faz, como que Deus usa a pessoa quando Ele quer para abençoar outros. E o segredo, vamos falar também sobre isso amanhã, ser a resposta da oração de outras pessoas. Vamos ver junto esse relato e depois que ela falar, nós vamos orar juntos e finalizar o nosso devocional de hoje. Melhor é dar do que receber. Passei por uma situação algum tempo atrás, onde eu estava indo no banco resolver algumas coisas e eu entrei ali na fila para realizar esse compromisso e me sentei para aguardar me chamar a minha senha. E logo em seguida entrou uma senhora que sentou do meu lado e eu reparei assim que ela estava preocupada assim naquele momento, mas eu não quis nem ficar observando, né? Passou algum tempo, eu olhei assim de novo e vi que ela contava algumas moedinhas enquanto mexia nos seus papéis ali, nas suas contas. Eu tentei até não ficar focada naquilo, porque eu senti que tinha algo que eu deveria fazer, mas eu ainda não sabia o que era, né? Fiquei ali aguardando a minha senha quando de repente eu ouvi uma voz. Claro que o Espírito Santo, mas naquele momento a gente está tão eufórico, né, que a gente não sabe nem o que está acontecendo. E aquela voz simplesmente dizia que eu devia ajudar aquela senhora pagando a conta de luz dela. Então eu comecei a ficar meio apreensiva, né, porque como que eu chegaria para aquela senhora e falaria que eu tinha que pagar a conta de luz dela, até porque eu não sabia qual era a situação ou se ela iria me chamar de doida, né, naquele momento. E assim foi passando alguns minutos e as senhas foram passando e foi se aproximando de ser chamada a minha vez. Então eu comecei a ficar cada vez mais agoniada, tanto que eu começava a suar, as minhas mãos estavam suando já, de tão nervosa que eu estava com aquilo, porque eu continuava ouvindo aquela voz de que eu precisava pagar a conta de luz daquela senhora, eu precisava pagar a conta de luz dela. Então eu fiquei agoniada e de repente chamaram a minha senha. E eu entrei ali na salinha e fui fazendo as coisas. A mulher falava comigo e acabava que eu não estava nem entendendo o que a mulher falava, de tanto que aquela voz estava forte dentro de mim. Então eu pedi para a moça esperar um minutinho, aguardar um instante, que eu precisava fazer uma coisa. Eu fui até ali, eu voltei naquela senhora e falei: moça, eu preciso pagar a sua conta de luz. Eu não sei porquê, mas eu senti que eu preciso pagar a conta de luz da senhora. Tudo bem para a senhora se eu fizer isso? Ela me olhou assim, meio assustada, né? Esperando que eu continuasse a me explicar para ela o porquê, né? Mas logo em seguida ela começou a chorar. E aí nesse momento ela falou: olha, hoje antes de eu vir para cá, eu estava orando. Porque eu tenho meu marido que está acamado, ele é cadeirante, e a gente não ia ter dinheiro para comer. E eu tinha que escolher entre pagar a conta de luz ou comer hoje com o meu marido. Então, nós escolhemos pagar a conta de luz porque é algo mais necessário, porque sem a luz não dá para ficar com ele desse jeito, né? Então, era isso, eu ia ficar sem comer. E ela chorava assim enquanto a gente conversava e eu falei para ela: não tem problema, eu quero ajudar a senhora, eu vou ajudar a senhora. Nós entramos, fomos ali no caixa, eu paguei a conta de luz dela. Eu não tinha muito, porque naquele momento eu não estava nem indo resolver algo meu, estava indo resolver algo para outra pessoa. Então foi um momento, eu perguntei até: você tem como descontar direto da minha conta, assim, né, o valor para ela? E a moça super entendeu. E logo em seguida eu falei para ela: olha, eu sou ali da igreja, ali no final da rua, você quer ir lá comigo para a gente fazer uma oração pelo seu marido? E ela super aceitou, ela ficou bem feliz naquele momento. Nós viemos aqui na igreja, realizamos essa oração e dali a gente viu que ela já estava completamente renovada, ela ficou muito feliz com aquela situação. E eu vi que naquele momento o Espírito Santo queria me usar para ajudar outra pessoa,
Por mais que eu não soubesse o que ela estava passando ou o que aquela senhora precisava, mas o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu ajudasse aquela pessoa, para que eu entrasse num vínculo com ela, mas espiritual, onde o Espírito Santo conversava comigo, porque o Espírito Santo estava ouvindo a oração dela, o Espírito Santo ouviu a necessidade dela naquele momento. E ali ele me usou para ajudar aquela senhora. E mais do que ajudar a ela, eu me senti feliz, eu me senti realizada em poder fazer parte desse momento. Vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Pai, muito obrigado por usar pessoas assim. E peço que o Senhor venha usar cada um de nós dessa forma. Que todos possam ter experiências como essa que a Bruna teve. Ouvindo a Tua voz e o Senhor declarando, determinando que nós sejamos a resposta da oração de outras pessoas. Isso é igreja. Pessoas que vivem só para si são pessoas infelizes. Pessoas que olham só para si são pessoas infelizes. Em nome de Jesus, Pai, toque em cada pessoa que tem feito comigo esse devocional diário e torna nesta pessoa um canal de bênçãos, um gerador de milagres. Sim, faça isso, Senhor. É o que nós declaramos e determinamos. Faça fluir do coração, do interior desta pessoa, um rio de águas vivas, para a honra e para a glória e para o louvor do Teu santo nome. E aqueles que creem digam amém e graças a Deus. E olha, e se você tiver experiências essa semana, que Deus falou com você para estender a mão e abençoar alguém, se você já teve experiências como esta, você pode nos escrever, nos escreva via mensagem de WhatsApp, de Telegram, nos comentários do YouTube. Deixa o teu contato para que a gente faça contato com você e possamos colocar aqui o seu depoimento. Nesta semana eu gostaria de ouvir relatos de pessoas que já estenderam a mão e se sentiram completamente gratas por isso. Tá ok? Deus te abençoe, cuide-se bem e amanhã às 6 da manhã voltamos aqui nesse horário, tá bom? Até lá!